Graças e paz, amados, estamos aqui mais uma vez, entrando em sua casa, para louvar ao Senhor, para cultuar o nome do Senhor, junto com os nossos irmãos, com os nossos queridos irmãos. Estamos com saudades de todos os irmãos, desejosos de que tudo passe o mais rápido possível e que nós possamos estar juntos mais uma vez. Esta semana nós tivemos vários irmãos que estiveram aqui na igreja, orando, buscando ao Senhor. Já conseguimos matar a saudade de alguns irmãos, mas é sempre bom estarmos juntos, né? Mesmo que seja online, que o Senhor tenha misericórdia de nós e que possa abençoar os nossos lares, as nossas casas, e assim nós possamos prosseguir segundo aquilo que Deus tem para nós, segundo a vontade de Deus para nós. Deus tem sido bom para todos nós, Deus tem sido misericordioso e por isso nós devemos adorá-lo. Em Salmo 113 diz assim: aleluia, louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do montouro o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mães de filhos. Aleluia. O Senhor, Ele é poderoso. Nesse salmo diz, Ele é amoroso, Ele cuida de nós, Ele abençoa as nossas vidas, Ele tem cuidado de nossas vidas, e é por isso que nós estamos aqui glorificando e louvando a Deus. Que você possa também, aí na sua casa, sentir a mesma presença de Deus, que você possa aí no seu lar sentir aquilo que nós sentimos aqui, a presença do Senhor em nossos corações, em meio ao louvor e a palavra, enquanto nós cultuamos a Deus. Que a bênção possa estar sobre o seu lar, que a bênção possa se estabelecer sobre a sua casa, em nome de Jesus, amém? Vamos louvar ao Senhor. Só Tu és santo, Deus. Adore a Ele com todo o teu coração. Se entregue a Ele em adoração nesse momento. Abrindo teu coração ao Senhor, declarando: Senhor, estou aqui por Ti, Senhor. Queremos mais e mais de Ti, Jesus. Tu és, Senhor, o único motivo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos dois ou três ou mais. Encontro meu coração disposto a queimar por Ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantar, só quero Te falar. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém.
deixa eu ficar. Na tua presença, queremos estar, queremos viver. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Queremos ficar em tua presença, sentir tua presença. Só tua presença nos faz, Senhor, passar por toda prova, passar por todo momento, Deus, e ser vitoriosos em ti, fortalecidos em ti. É na
na tua presença, Deus. Oh, e me alava cheia, porque tu és grande e poderoso, porque tu és grande, o Senhor dos senhores, o teu Lamachurianai, teu nome está sobre todo o nome, Deus. Deus grande, poderoso, Deus maravilhoso, que opera em nós, que trabalha em nós. Um Deus que está acima de toda e qualquer situação. Tem o poder para mudar toda e qualquer situação. Nós queremos teu nome engrandecer, Senhor. Tu és exaltado, Senhor, glorificado e engrandecido. Exaltamos teu nome, exaltamos teu nome, Senhor, meu Deus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus, do santo monte. A alegria de toda é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Só
confessará toda língua confessará, Senhor, que Tu és Deus, Senhor. Estamos sedentos por Ti, Senhor. Queremos Tua presença, Deus. Como queremos Tua presença, cada vez mais, Senhor, de uma forma profunda, operando em nossos corações. Então vem, Senhor, e toma nossa vida, nossos corações. Nós estamos aqui tão
Deus é poderoso para fazer nós passarmos por toda e qualquer situação. Se as lutas vierem nos cegar, há um Deus que abre nossos olhos espirituais. Há um Deus que nos faz enxergar além daquilo que nós conseguimos enxergar humanamente. Há um Deus que trata o nosso coração para nós entendermos que Ele está sobre todas as coisas e tem um controle nas suas mãos. Queremos bem dizer o Teu nome, Senhor Deus, porque não há, Senhor, o que possamos passar, Deus maravilhoso, que não esteja, Senhor, debaixo daquilo que o Senhor tem, Senhor, autoridade para vencer. Todas as coisas estão debaixo da Tua autoridade, Senhor. E nós bendizemos, e nós glorificamos, e nós adoramos o Teu nome, Senhor. Olhar para Ti, Senhor. Tu és a solução de todas as situações. Clamar por Ti, orar, Senhor, e bendizer o nome daquele que tem o poder para mudar toda e qualquer situação. Somos gratos pelo Teu amor, pela Tua presença, Senhor. Pelo Teu agir, ó Deus, alcança cada coração, cada vida, Deus. Diante da Tua presença hoje, Senhor, que adora a Ti, que glorifica o Teu nome, que bendiz o Teu nome, Senhor. E fortalece, reveste, Pai, do Teu poder. E reveste, Senhor, da Tua presença, Pai. Para que seus olhos não sejam, Senhor, simplesmente daquilo que acontece, que está na sua frente, mas seja pela fé. Seja pela fé, Deus.
nele confiarei. O nosso socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, o Deus presente, o Deus poderoso, maravilhoso. Oh, fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus, com essa palavra do Senhor para o teu coração nesta hora. Oh, você adorou, você glorificou o nome do Senhor, então abre o teu coração para aquilo que o Senhor tem a falar no nosso coração. Se alimente, se revista no poder de Deus que nos dá vitória, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amados, nós vamos orar pelos enfermos. Nós estamos com a nossa irmã Silvana internada no hospital. Ela está bem, mas precisa de oração. Também tem o pai da Thaís, que está internado, já no estado um pouquinho pior, mas melhorou esses dias. E a gente está confiante, orando, pedindo a Deus que o Senhor cure esses dois amigos nossos, né? Para que o Senhor possa tocar na vida deles, eles sejam sarados. Então vamos orar juntos. Ora por você, por sua família também, para que o Senhor possa cuidar de todos nós em nome de Jesus. Senhor Deus, nós te pedimos, Senhor, o teu cuidado. Nós pedimos, Senhor, as tuas mãos, Senhor, sobre a vida da nossa irmã Silvana, Senhor, sobre o pai da Thaís, Senhor, que o Senhor possa socorrer esses dois, ó Pai, que as tuas mãos, os teus anjos possam estar ali, Senhor. Tira toda infecção, Senhor, tira todo mal, Senhor, todo vírus, Senhor. Sara, em nome de Jesus, os nossos irmãos, Senhor. E muitos nas suas casas, Senhor, que a tua proteção, o teu cuidado possa estar sobre a vida de cada um, sobre aquele irmão que tem que trabalhar todos os dias, Senhor, que a tua proteção, o teu cuidado, os teus anjos possam estar apostos sobre a vida de cada um deles, ó Deus, e assim nós possamos nos sentir seguros e cuidados por ti, Senhor, como temos sido. Eu sei, temos sido, e nós só agradecemos a ti, Senhor, pela tua bondade, pelo teu amor, em nome de Jesus. Amém e amém. Também nós temos as ofertas, né? Aqui embaixo nós temos aqui o QR para você pegar as contas da igreja. Aqui também tem anotado. Se você não se esqueça de fazer os seus dízimos, as suas ofertas. Nós estamos rebocando aqui a parte da igreja, a parte da frente, né? Essa semana eu postei no Facebook da igreja, se você entrar você vai ver, nós estamos rebocando a fachada da igreja, então nós precisamos da sua ajuda, nós precisamos da sua contribuição também, né? Que o Senhor possa abençoar você, para que você possa abençoar a sua igreja, e nós vamos andando conforme aquilo que o Senhor tem nos dado a possibilidade de fazer, e orando por sua vida, para que você possa crescer, para que você possa desenvolver a sua vida profissional, financeira, para que o Senhor te abençoe. O Senhor já tem nos abençoado, mas oramos mais. Essa semana nós estivemos aqui, semana de oração, vai se encerrar amanhã, né? Será encerrada a semana de oração amanhã, mas nós passamos a semana inteira, 7 dias de oração aqui, 24 horas por dia, pedindo pelo país, pedindo pela nossa cidade, pedindo para que o Senhor tenha misericórdia de todos nós, para que o Senhor socorra aqueles que estão desempregados, aqueles que estão passando necessidade. A igreja tem socorrido também com os alimentos. Você não esquece de trazer os seus alimentos aqui na igreja, e nós vamos estar entregando, como a gente tem feito isso, né, para muitas famílias da igreja que são carentes, e outros ainda que a gente tem ajudado aqui na igreja. A igreja tem sido um lugar onde as pessoas procuram o socorro, Eu tenho estado aqui a semana toda e eu percebo isso a semana toda. Tem gente que vem aqui na igreja buscando socorro, buscando palavra, buscando oração, e é isso que nós queremos, servir. É para isso que nós somos chamados, para servir os nossos irmãos. E eu conto com você, meu irmão, eu conto com as suas orações. Nós contamos com as suas orações, com as suas ofertas, com as suas doações, né? Que o Senhor possa abençoar os irmãos em todas as obras que os irmãos têm feito aqui na igreja, para a glória do Senhor. Amém? Nós vamos ler o texto de João, capítulo 7. Se você quiser abrir a sua Bíblia, nós vamos ler o texto de João, capítulo 7, versículo 34, né? Diz assim: a vez de me procurar, e
não me achareis. Também aonde eu estou, vós não podeis ir. E disseram, pois, os judeus uns aos outros: para onde irá este que não possamos achar? Irá porventura para a dispersão entre os gregos, com o fim de os ensinar? Que significa o fato de ele dizer isso? A vez de procurar-me e não achareis, também aonde eu estiver não podereis ir? No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha e beba de mim. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até esse momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Amados, nós temos esse texto e o tema que nós estamos seguindo de edificação, nós estamos falando sobre um novo tempo nesse mês de maio, e ao final desse tema, um novo tempo, né? Em maio. Em junho começamos um outro tema, e a última mensagem que nós temos esse mês é: o tempo passa. O tempo passa. O tempo passa, podemos entender o tempo de várias maneiras, né? Nós temos ideia do tempo de maneiras diferentes, nós pensamos de maneira diferente. Por exemplo, eu já falei esse exemplo aqui, quando eu faço aniversário, eu fiz mais um ano de vida ou fiz menos um ano de vida, né? Os mais otimistas vão falar assim: não, fiz mais um ano de vida, porque eu vivi mais um ano. Os pessimistas vão dizer: não, eu fiz menos um ano de vida, porque tem um ano a menos para mim viver, estou ficando mais velho. E o tempo, ele é muito relativo na nossa vida, né? E depende muito daquilo que nós estamos vivendo. E talvez a resposta para isso, na verdade, esteja nas expectativas que eu e você tem da vida. O tempo, ele segue, independente de tudo, o tempo passa, independente de todas as coisas. Nós estávamos conversando agora aqui na igreja, a Charlene estava aqui com o bebê, né? Estava com o Lorenzo, e ele nasceu outro dia, já está um menininho, quase andando, e o Henrique falou: olha, ele está quase andando, como passa rápido, como cresce rápido. E realmente, se a gente não prestar atenção, se a gente não olhar para os detalhes da nossa vida, a nossa vida passa, e passa muito rápido. Eu estava essa semana em casa lá pensando, e eu tive um pensamento assim, falei: poxa vida, né? Perdi o ano de 2020, né? Para mim é bom, porque eu fiz 50 anos no ano passado, acho que eu vou continuar com 50 até setembro do ano que vem, porque 2020 não está contando como um ano. Né? Aí eu pensei nisso, e depois eu chateado por todas as coisas que têm acontecido no nosso país, na nossa cidade, eu pensei assim: não, nós temos que viver tudo aquilo que nós temos que viver. Nós temos que passar por tudo aquilo que nós temos que passar no tempo que nós temos. Eu me lembro quando eu era mais jovem, os mais velhos aí se lembram, teve um ano que era gatilho, era RMV, tinha... Nossa, amados, você recebia o salário num dia, no outro já mudava o valor, você tinha que fazer a compra no dia seguinte que recebeu, porque senão você não conseguia fazer mais as compras. E nós passamos por todas essas crises, por todas essas situações difíceis. O Collor prendeu a poupança de todo mundo, né? Todo mundo ficou maluco, até hoje. Esses dias ele pediu desculpa, perdão pelo que ele fez. Mas nós passamos por tantas crises difíceis, o tempo passa, as coisas passam, e nós passamos pelo tempo dessa mesma maneira. Se nós passamos, se nós estamos aqui, nós temos que passar pelas situações que nós estamos. Nós temos que escolher como passar por elas, porque passar por elas, nós vamos, né? O tempo, ele passa, e nós não temos como segurá-lo. O que nós podemos fazer é aprender com o tempo que se passa, com o tempo que passa, é aprender com aquilo que acontece em nosso tempo, é aproveitar o tempo que passa e as coisas que acontecem no tempo para fortalecer a nossa vida, para ficarmos firmes naquilo que Deus tem para nós e confiar no poder de Deus. Nesse texto nós podemos aprender, por exemplo, quando Jesus diz aqui: ainda por um pouco de tempo estou convosco, né?
e depois irei para junto daquele que me enviou. Quando Jesus diz, ainda por um pouco de tempo estou convosco e depois eu vou, ele está dando uma dica para aqueles homens que estão com ele, para aqueles judeus que estão ao redor dele. Jesus está dizendo assim, que aquele momento era o momento que aqueles homens estavam vivendo e que eles estavam vivendo uma oportunidade, que a oportunidade estava ali diante deles. Por quê? Porque o tempo passa e não volta mais. E aí Jesus diz, olha, por um pouco de tempo vocês ainda me têm convosco, mas logo já não estarei aqui, já vou estar em outro lugar. E aí vocês vão me procurar e não vão achar, e não sabem onde eu estou, e não vão poder ir aonde eu estou. E os judeus ficaram meio perturbados, sem saber o que Jesus está falando, onde ele vai que nós não podemos ir, que lugar é esse que ele vai, nós não podemos ir. Mas Jesus estava falando exatamente do tempo presente que eles estavam vivendo ali, a oportunidade que eles tinham quando Jesus estava ali naquele lugar com eles, né? Para tudo existe um tempo e uma oportunidade. O tempo ele vai passar, com o tempo passam as coisas boas, as coisas ruins, com o tempo passa a nossa idade, a nossa história, o tempo faz tudo passar. E no meio do tempo, nós temos oportunidades que acontecem em nossa vida. As oportunidades, elas aparecem no tempo da nossa vida. E como Jesus diz aqui, nós temos que olhar para o tempo que se chama hoje e olhar as oportunidades que nós temos hoje, porque todas as coisas acontecem num tempo determinado, como diz em Eclesiastes 3, tudo tem o seu tempo determinado, e há propósito para tudo debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de arrancar o que se plantou, há tempo de matar, há tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar, tempo de chorar, de rir, de prantear, tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. A Eclesiastes diz, há tempo para todas as coisas. E no versículo 11 ainda de Eclesiastes 3, diz algo maravilhoso. Diz assim, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração dos homens, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. O que está escrito aqui nesse texto de Eclesiastes? Está dizendo assim, tudo tem seu tempo, tudo tem a sua oportunidade certa, tudo tem a sua hora certa, e quem criou o tempo e fez o tempo para que o tempo acontecesse, e todas as coisas acontecessem no tempo certo, é Deus, que é o Senhor da eternidade, que é o Deus da eternidade. Ele fez tudo isso, e ainda que a gente não consiga entender a eternidade está dentro de nós, em nosso coração. Nós sabemos que vamos viver com Cristo para sempre, que nós vamos viver eternamente com Deus, que vamos estar com Deus para sempre. Ora, o tempo é uma ferramenta de Deus na nossa vida. O tempo é uma obra de Deus na nossa vida. É onde Ele coloca as oportunidades, é onde Ele faz nós passarmos por todas as aflições, mas também pelos tempos bons e pelas alegrias. Nós vamos passar por todas as coisas que nós temos que passar. Na dificuldade, nós temos a oportunidade de mudar as coisas em nossa vida. Tempo de mudanças são tempos de oportunidades para nós. Tempos de oportunidades. Tem uma história muito boa na Bíblia, né? Que é a história de Josué. A história de Josué, ela é bem interessante porque Josué era um moço que nasceu lá no Egito, um judeu que nasceu lá no Egito, e tendo nascido no Egito, muito provavelmente ele foi para o exército do Egito. Provavelmente ele era soldado de Faraó, né? Mas era judeu e trabalhava como o exército, como soldado lá no Egito. Quando Moisés é levantado por Deus, na história maravilhosa de Moisés, o maior de todos os líderes, o grande líder, né, que a história tem até hoje, um líder político, um líder religioso, um líder político, né, um homem estrategista em todas as áreas. Moisés é uma liderança perfeita e completa em um homem só. Quando Deus prepara Moisés, Moisés leva junto com ele quem?
Josué, e você vai ver na história de Moisés que Josué está sempre próximo, sempre perto de Moisés. Josué caminha sempre próximo de Moisés, porque ele quer aprender, ele quer estar aproveitando as oportunidades. Aquele jovem Josué se tornou o capitão do exército de Israel, e ele lutava as batalhas com Israel. Ele era um homem confiante, um homem cheio de fé, um jovem, né, que estava preparado para tudo que Deus tinha para a vida dele. A Bíblia diz que quando Moisés se apresentava para falar com o Senhor na tenda, quando o Senhor descia, somente uma pessoa podia ficar à porta da tenda, e essa pessoa era Josué. Ele não perdia as oportunidades. Josué não perdia as oportunidades. Ele sabia que Deus era maravilhoso. Ele conhecia que Deus era maravilhoso. Ele andava junto com Moisés, porque ele viu a obra de Deus na vida de Moisés. Eu tenho certeza, a Bíblia não diz, mas eu tenho certeza que Josué era apaixonado pela liderança de Moisés, porque todo o tempo que você vê Moisés, Josué está na sombra de Moisés. Josué está ao redor de Moisés. Josué olhando Moisés, como ele falava, como ele agia, como que ele tomava as suas decisões, como ele ordenava as coisas. Quando Josué ia para a batalha, ele sabia que ele tinha um líder espiritual que orava pela sua vida, que intercedia por sua vida. Quando Josué precisava, quando a nação precisava de uma direção, eles sabiam que em Moisés eles tinham a direção ideal, e Josué observava todas essas coisas na vida de Moisés, na vida de Moisés. Mas no capítulo 1 do livro de Josué, versículo 1, diz assim: sucedeu, pois, na morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto, dispõe-te agora e passa esse Jordão, tu e todo este povo, e a terra que eu dou aos filhos de Israel. Sucedeu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto, dispõe-te agora e passa esse Jordão, tu e todo este povo, e a terra que eu dou aos filhos de Israel. Você imagina Josué, né? Talvez Josué, ele nunca tenha pensado nisso. Talvez Josué achasse que muitos homens fossem melhor do que ele. Talvez Josué pensasse que muitas outras pessoas tinham muito mais capacidade do que ele para fazer qualquer coisa, para assumir aquela nação de Israel, para assumir o lugar de Moisés, para entrar no lugar de Moisés. Ele talvez nunca tenha imaginado tamanha coisa, mas quando Moisés morre, Josué é chamado pelo Senhor, que diz para ele: olha, Josué, agora morreu Moisés, morreu aquele que você admirava, morreu aquele que te guiava, morreu este grande líder, mas agora eu vou colocar você nessa posição. É você que vai conduzir o meu povo para as conquistas que eu tenho para o meu povo. Você imagina, com certeza ele não esperava, ninguém podia esperar por isso, que Deus chamasse Josué, né? Moisés morre, e ele sendo o maior líder, um líder tão grande, tão maravilhoso, que o diabo e o anjo de Deus disputou o corpo de Moisés. Tamanha a importância da liderança e a grandeza da liderança de Moisés. Ninguém imaginava ou ousava imaginar substituir a liderança de um homem como Moisés. Esta era a situação, né? Era o homem que falava com Deus cara a cara, que tirou o povo do Egito. Moisés era o homem que era filho da filha de Faraó. Moisés tinha um histórico, tinha uma história de vida, tinha uma história com Deus. Moisés era o líder perfeito para todas as horas, em todas as áreas. Não houve líder como Moisés. E aí, de repente, quando Moisés morre, Deus chama Josué. Deus chama Josué. Nem Josué e nem ninguém imaginou tal coisa. Mas nas dificuldades, nós temos a oportunidade de ter a nossa vida mudada e transformada. Aquele dia, no versículo 1 do livro de Josué, Deus começa a mudar a história de Josué. Deus começa a dar uma outra história para Josué, de uma maneira que ele não somente entrou no lugar do grande líder, mas ele se tornou um grande líder nas mãos
de Deus. Por quê? Porque nas dificuldades temos a oportunidade de confiar em Deus. A Bíblia diz, lá no versículo 3 de Josué, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vos tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei, diz o Senhor. Lembre-se das promessas que Deus fez a você. Como diz lá no versículo, eu prometi para Moisés que eu ia fazer isso, Deus diz, e eu vou fazer isso daí. Como eu prometi para Moisés que eu iria dar essas terras à nação de Israel, eu prometi, eu vou cumprir as minhas promessas. E assim como eu prometi para você, eu também vou cumprir a minha palavra, porque a palavra de Deus não volta para ele vazia. Porque a palavra de Deus, ela é lançada para se cumprir na nossa vida, na nossa história, em todas as coisas. Ora, se Deus tem o controle de todas as coisas, se Deus tem o controle de toda a nação, de toda a história, a sua palavra permanece. Se a sua palavra permanece, a história seguirá ao rumo daquilo que Deus escreveu e permite que aconteça em nossa vida. Ele não vai se esquecer nem só de uma promessa, nem da nossa promessa particular, de estar conosco para sempre, como ele fez lá em Mateus. Eis que estarei convosco todos os dias, até o final dos séculos. Ora, Deus está conosco, Jesus está conosco. É uma promessa dele. Ele não vai nos deixar, todos podem nos deixar, todos podem nos abandonar. As coisas podem acontecer de uma maneira que nós não entendemos. Mas Deus, ele não nos abandonará. Tudo que ele prometeu, ele cumprirá. Tudo que ele falou vai acontecer conforme as suas palavras, conforme aquilo que o Senhor tem nos dado, nos ensinado. Diz que o Senhor colocou limites, né, na vida de Josué. Ele diz assim, eu vou te dar toda a terra para lá, para cá, e esse vai ser o seu limite. Ele diz assim, mas ninguém vai poder te resistir todos os dias da tua vida. Eu vou te dar todos esses lugares e eu vou pôr limites na sua vida. Sou eu que ponho os limites das suas conquistas. Sou eu que vou pôr limites para você e ninguém vai poder resistir você todos os dias da sua vida. Quem coloca limites não sou eu, não é você. Quem coloca limites na nossa vida não é a situação financeira, não é a situação política, não é a história que está acontecendo em nosso país que coloca limite para a nossa vida, para que a gente possa conquistar algo, para que a gente possa fazer algo. Não somos nós. Muitas vezes nós temos pensamentos limitantes que limitam a nossa vida. Pensamos assim, eu não consigo, eu não posso, eu não vou conseguir. Talvez Josué tenha pensado isso. Como que eu vou substituir Moisés, esse grande homem, esse grande líder? Como que eu vou conseguir me colocar na posição de Moisés, este grande homem de Deus? Talvez ele tenha limitado o seu pensamento, em seu pensamento. Eu não sei se eu vou conseguir dar conta desta tarefa. Mas o Senhor diz para ele, olha, sou eu quem põe os limites, sou eu quem põe os limites para você, sou eu. E ninguém vai poder te resistir todos os dias. Sou eu que faço você chegar até onde que você vai chegar. Sou eu que faço você conquistar aquilo que você tem que conquistar. Sou eu que faço a sua história seguir rumo, sentido daquilo que é a minha vontade para você. Deus tem falado isso para nós, Deus tem falado isso para mim e para você também. Ele é o nosso limite, é Ele que coloca as coisas em nossa vida de uma maneira que ninguém pode resistir àquilo que Deus pode fazer para mim e para você, na minha e na sua vida. A oportunidade que Ele nos dá, ela será nossa, e não há ninguém, nem o diabo pode roubar aquilo que Deus tem feito na minha vida e na sua vida. Aquilo que Deus tem preparado para mim e para você, nem o diabo tem condição de tirar isso de nós. Mas nós precisamos manter o nosso pensamento em Deus, aonde os limites Ele coloca em nossa vida, aonde Ele diz para nós que ninguém pode resistir a nós, ninguém.
enquanto nós estivermos aqui, enquanto nós estivermos na direção de Deus, enquanto nós estivermos seguindo a Deus, servindo a Deus, enquanto nosso coração estiver em Deus, enquanto nós estivermos sendo fiéis a Deus, o Senhor será fiel conosco também. O Senhor vai permanecer fiel conosco o tempo todo, né? Nós não estamos sozinhos nessa situação. Ele promete estar conosco. Nós não estamos sozinhos nos nossos dias. Você não está sozinho em sua casa. Você não está em quarentena sozinho em sua casa. O Senhor está com você. A Bíblia diz, eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está conosco em nosso coração, em nossa vida. Se você vai trabalhar, não tenha medo. Não tenha medo, porque Jesus está com você, Jesus está junto com você no seu trabalho, na sua casa, aonde quer que você vá, onde quer que você for, você tem que confiar na palavra de Deus que diz que Jesus é um Deus presente em nossa vida. Ele não está nos ignorando, Ele não se esqueceu de nós, pelo contrário, nas dificuldades nós temos a oportunidade de ter coragem para fazer as coisas mesmo diante do medo. Amado, você acha que não dá medo? Você acha que a gente não tem medo? Você acha que a gente não tem medo das coisas que podem ocorrer na nossa vida? Hã? Mas o Senhor diz para nós assim, olha, eu não te deixarei, eu não te desampararei, como diz aqui no texto de Josué. Deus diz para Josué assim, Josué, sê forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, para ter cuidado de fazer tudo segundo a lei, e tudo que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvie para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido, aonde quer que andares. Deus, ele olha para Josué, ele sabe que Josué tem medo, que Josué deve ter pensado assim, poxa, peraí, mas eu assumi essa condição, eu acho que eu não consigo, eu acho que eu não posso. Aí Deus fala, não, você não tem limite, ninguém vai te resistir. Ele fala, mas eu tenho medo, Senhor. E aí o Senhor diz assim, sê corajoso. Se você tem medo, seja corajoso. O medo, o antônimo do medo não é covardia, o antônimo do medo é intrepidez. O antônimo da coragem é covarde. Ora, eu posso ter medo e ter coragem. Eu posso avançar com coragem, mesmo tendo medo, mesmo com o coração temeroso. Eu posso. Você acha que eu não tenho medo do vírus? Você acha que eu não tenho medo de ficar enfermo? Você acha que eu não tenho medo que os meus irmãos fiquem enfermos? Você acha que eu não tenho medo que os nossos irmãos se contagiem com essa enfermidade? Se contaminem com essas coisas? Você acha que eu não tenho medo que meus filhos possam sofrer com isso, com a política e com todas as coisas que estão acontecendo? Muitos motivos para ter medo nós temos. Nós aqui no Brasil temos todos os motivos para ter medo, todos os motivos para ter medo. Mas o Senhor diz para nós, ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso, resiste o dia mal, seja forte e muito corajoso. Ainda ter coragem, ainda com medo, eu seguir diante daquilo que me foi proposto. Mesmo com medo, é eu prosseguir naquilo que Deus tem para a minha vida. Não tem problema que eu ache que eu não seja capacitado, que eu ache que eu não consigo, que eu tenha medo de prosseguir. Mas eu tenho que obedecer a palavra de Deus que diz, ser forte, corajoso e vá em frente. Né? Lute, vá em frente, conquiste aquilo que eu tenho preparado para você. É isso que Deus tem falado. Josué lutou e lutou. Josafá foi um homem que lutou e lutou com medo. Né? Ele venceu pela coragem, a coragem de ir. Porque quando veio o exército de Moabe contra ele, quando veio aqueles homens contra a nação de Israel, ele orou a Deus e disse, Senhor, quem somos nós? Nós vamos todos morrer na mão desse exército. E aí o Senhor disse, vai, levanta, vai em frente, vai lutar, porque vocês não têm que pelejar. Eu vou lutar por vocês nessa batalha. Ora, aquele rei louco, Josafá, o que ele fez? Ele colocou louvor na frente do exército e foi em direção à batalha, não com soldados apenas, mas com louvor, a banda tocando na frente, louvando a Deus na frente. E quando eles se aproximam do exército inimigo, o Senhor já tinha eliminado todos os seus inimigos,
para que Josafá fosse para a batalha, ele teve que ter coragem, ainda que estivesse com medo. Ele teve que ter coragem. Você acha que Davi não tinha medo daquele gigante? Você acha que Davi era louco? Que Davi ele não avaliou o tamanho daquele gigante Golias? Você acha que Davi, ele não olhando para aquela situação, ele não imaginou que podia dar errado? Mas ele confiou em Deus. A palavra de Deus diz que ele mesmo disse, olha, eu me lembro o que Deus fez, porque um leão veio e pegou uma das minhas ovelhas, e eu agarrei o leão pela barba, e matei o leão, e tirei a ovelha da boca do leão, e assim também aconteceu com um urso veio, e quando ele pegou minha ovelha, eu pulei em cima do urso, e matei o urso, e tirei a minha ovelha da boca do urso. Assim também o Senhor vai fazer com esse gigante. Ele não disse assim também eu vou fazer com o gigante. Ele disse, assim também o Senhor fará com este gigante. Ele confiou no Senhor. Ele não confiava em si mesmo, mas ele confiava naquele Deus que o colocou naquela situação. Ele sabia que Deus já havia feito muitas coisas na vida dele e que muito mais faria ainda. Amado, olha a sua vida, o que Deus já fez na sua vida. Olha a sua história, o que Deus já fez na sua história. Não são 2, 3, 4 meses que esse governo faça essa loucura conosco. Não é isso que vai destruir a sua vida. Não é isso que vai destruir os seus negócios. Assim como o Senhor foi amoroso, misericordioso com você, Ele será mais uma vez. Ele manterá as suas palavras, as suas promessas na sua vida. Ele manterá, amados. Você tenha certeza de que Deus começou uma boa obra na sua vida, e Ele vai continuar essa boa obra em sua vida. Josué ficou com medo de não conseguir ser como Moisés, mas ele foi em frente e ele venceu. O primeiro obstáculo de Moisés foi a cidade de Jericó. Eu me lembro daquela musiquinha, né, quando eu era criança. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. É história. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. A vitória de Josué se tornou uma canção em nossos lábios. A vitória de um homem com coragem, que embora tivesse medo, mas com coragem, diante daquela situação. A cidade de Jericó era grande, fortificada, mas Josué não teve medo. No seu primeiro desafio como líder, ele enfrentou o seu desafio e ele venceu pelo poder do Senhor na vida dele, por aquilo que Deus estava fazendo na vida dele. E é assim que eu e você também podemos vencer, sendo forte e corajoso. Então, amados, se essa história que nós temos que viver, nós vamos vivê-la da maneira que nós vamos conseguir viver. O Senhor será a nossa ajuda, o Senhor será a nossa força, o Senhor nos reanimará, o Senhor nos fará prosperar mais uma vez, mais 2 vezes, mais 3 vezes. Não tenha medo. E se tiver medo, segue mesmo com medo. Segue mesmo com medo. Seja corajoso e confie naquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Quando eles falam assim, aqueles homens fariseus que estavam com Jesus, quando Jesus diz assim, olha, esse é o tempo de vocês, é esse o tempo, e depois vocês vão me procurar e não vão me achar. Aqueles homens disseram no versículo 35, os judeus disseram uns aos outros, por onde irá este que não possamos achar? Irá porventura para dispersão entre os gregos, a fim de ensinar os gregos? Que significa isso? O que é esse fato que ele está dizendo? A vez de me procurar e não me encontrareis, também onde eu estou não podem vir. Ué, que lugar é esse? O que Jesus está falando com relação a isso? O que Jesus queria dizer é que o tempo é agora, é já. A oportunidade é agora, é já, e não no futuro. Nós precisamos viver isso que Deus tem para a gente agora, já. Não adianta não querer entender as coisas. Não adianta, nós precisamos conhecer aquilo que Deus tem para nós. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, nós precisamos conhecer os caminhos de Deus, nós precisamos nos lembrar de como Deus age, de como Deus é o Senhor de todas as coisas, de como Deus é o Senhor do tempo, de como Deus é o Senhor da nossa vida, de como Deus é o Senhor da nossa história. Nós precisamos entender, conhecer aquilo que Deus tem para nós. Aquilo que Deus tem para nós. A palavra de Deus nos apresenta isso.
A palavra de Deus nos apresenta isso. O que Jesus quis dizer, esse é o tempo de você viver, esse é o tempo de você aprender, esse é o tempo de você estar aqui. Não querer entender é pior do que não saber. Ora, você tem que entender o que Deus tem feito na sua vida, você tem que entender aquilo que Deus está falando, e para entender eu preciso conhecer a palavra de Deus, eu preciso saber os caminhos de Deus. Tem aquelas pessoas que vivem no passado, e outros que vivem no futuro. Aqueles que vivem, né, acho que você já viu algum textinho assim, né? Aqueles que vivem no passado são depressivos, porque vivem do passado. Nossa, era tão lindo, ai, nossa, era tão maravilhoso, era tão lindo, e não consegue ver que é tão lindo igual agora. Eu tenho 50 anos, amados, minha infância foi linda, eu tive dificuldades, lutas, eu trabalhei em várias empresas, eu conheci muita gente, foi lindo o meu passado, mas o meu futuro, meu presente agora está maravilhoso. É maravilhoso viver esse tempo. Mas pastor, com quarentena, com vírus, não importa, não importa. Olha a oportunidade que nós estamos vivendo. Eu estava pensando isso, falei, quando eu for mais velho, eu vou falar para os meus netos assim, olha, eu passei por isso, por isso, por isso. Eles não vão nem acreditar. Eles não vão nem acreditar pelo que a gente está passando aqui. Eles vão dizer assim, é verdade, vovô, que você passou por isso? É verdade, vovô, que foi assim e você venceu? E eu vou dizer, sim, vencemos, porque confiamos no Senhor. Porque confiamos no Senhor, podemos passar sim por todas as coisas, podemos passar sim por todas as dificuldades. E eu não vou me prender ao passado. Ah, mas o passado era tão bom. Mas foi tão bom quando eu tinha 15 anos, quando eu tinha 13 anos. Ah, mas quando eu estava lá na igreja. Ah, era tão boa aquela igreja. Ah, meu Deus, aquele tempo era tão bom. E a gente podia ir no monte e não ser assaltado. Era tão bom. Era, já foi. Foi bom naquele tempo. E agora nós temos um novo tempo, onde eu tenho que estar aqui, pregando para você online, aí na sua casa, através das câmeras, através do computador, através do celular. Mudou-se o tempo. Os irmãos vêm falar para mim, pastor, mas estou cansado de culto online. Eu mais ainda. Mas é o que nós temos que fazer hoje. Nós vivemos na ansiedade de poder ter um dia em que nós vamos estar juntos novamente, louvando e adorando a Deus nesse lugar, com os irmãos aqui. Eu olhando o rostinho de cada um sentado aqui, eu sei onde cada um senta na igreja, e eu quero ver todos aqui novamente, mais uma vez. Ora, mas é isso que nós temos para hoje. Hoje eu estou aqui, e você está aí na sua casa me assistindo, no sofá, na cama, sei lá onde. Hoje você está aí assistindo, nem sei se você está assistindo no domingo, talvez você esteja assistindo na segunda, na terça, na quarta, porque agora fica gravado. É assim, agora é assim que nós temos que viver. E não adianta a gente ficar pensando em como era maravilhoso, em como era grande. Eu vou me deprimir com tudo isso. Eu preciso olhar para o tempo que é hoje, transformar o dia de hoje em algo bom para a minha vida também. E entender que essa história de hoje também é uma história maravilhosa. Eu tenho que transformar essa história em uma boa história para a minha vida. Ora, Deus ele é poderoso para nos ajudar a fazer essas coisas. E os que vivem no futuro são os ansiosos. São aqueles que ficam, não, mas quando acontecer, quando isso passar, eu estava conversando com uns pastores, amigo meu, e eles ficam tentando adivinhar como vai ser a igreja, né? E aí você vê vários doutores aí da teologia falando na internet, não, porque a igreja nunca mais será a mesma. Amado, ela é a mesma desde que Jesus fundou ela é a mesma. Então, se você acha que ela vai ser diferente, você está enganado, porque na minha Bíblia a igreja é a mesma, desde que começou. Talvez a gente tenha uma tecnologia aqui, uma tecnologia ali, mas Jesus pregava lá na sinagoga, Paulo pregava na sinagoga e nas casas, os apóstolos pregavam nas casas e em todos os lugares que eles eram chamados, e a igreja continua pregando nas igrejas, nas ruas, nos hospitais, nas células, nas casas. A igreja é a mesma. E quando passar essa virose, ela vai continuar sendo a mesma igreja de Jesus Cristo. Ah, vai mudar os hábitos, vai mudar, não interessa. A igreja de Cristo vai permanecer, porque ela permanece até o fim. Jesus mesmo disse para nós, vai haver casamento, vai haver festas, e de repente eu venho e levo a minha igreja. Quando todo mundo acha que está tudo normal, eu venho e levo
a minha igreja comigo, e será um dia glorioso, espero que esteja bem próximo esse dia. Mas até lá, nós somos a igreja de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo, triunfante. Nós somos a igreja de Cristo, que continua morrendo na China. A China está matando os cristãos, destruindo as igrejas. Mas a igreja de Cristo não desaparece, não some. Ela permanece até a vinda do seu Senhor. Não adianta a ansiedade querer me lançar. Olha, como vai ser o comércio, como vão ser as coisas, como vai ser a nossa vida pós-pandemia. Vai ser a mesma coisa. Quem era ladrão vai continuar roubando. Quem era assassino vai continuar matando. Quem era gente boa vai continuar fazendo coisas boas. Quem era crente vai continuar sendo crente. Quem gostava de igreja vai continuar participando das igrejas. E quem não era vai continuar não sendo. É assim, está escrito lá em Apocalipse: quem é santo, santifique-se ainda. Quem é sujo, suje-se mais ainda. É isso que a Bíblia diz. E nós estamos num tempo onde quem é limpo, procure se purificar mais ainda, conforme a palavra de Deus diz. E quem é sujo, continue se sujando mais ainda, como diz na palavra do Senhor. Então eu não tenho que viver o futuro e nem o passado. Eu preciso viver o presente que Deus tem para nós, esse dia que é hoje. Né? Nós precisamos viver esse dia confiando aquilo que Ele tem para nós, sempre avançando em Cristo por meio da fé. Diz lá no versículo 38, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Amados, eu estava pensando nesse texto, e eles já estavam há 7 dias numa festa. As festas dos judeus eram regadas a muito vinho. Você lembra Jesus, numa festa de casamento, transformou lá 600 litros de água em vinho. Era uma festa de casamento. A festa dos tabernáculos, ela era regada a muita bebida, muito vinho também. Não pensa você não, que só tinha Coca-Cola e tubaína. Não, tinha muito vinho nessa festa. Eles bebiam muito. E eles estavam naquela festa e eles tinham bebido por 7 dias na festa, porque festa a gente só sabe fazer uma coisa: dançar, beber e comer. Isso é festa, né? Trabalhar não é festa, mas beber, dançar e comer é festa. E eles estavam lá bebendo, dançando, comendo por 7 dias. E aí Jesus chega e diz assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ué, quem tem sede depois de 7 dias de festa? Quem tem sede? Mas Jesus estava falando de algo muito mais profundo, né? Ele estava dizendo assim: em quem você coloca a sua confiança? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém necessita de algo, se alguém tem um desejo no coração grande e que queima e que você não consegue preencher com bebida, nem com comida, nem com dança, nem com coisa alguma, se quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Isso é saciedade. Vai ser saciado. Em mim, diz Jesus, vocês serão saciados. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, em seu interior fluirão rios de água viva. Em quem você tem colocado a sua confiança? O que tem feito falta dentro do teu coração, dentro da sua vida? Você costuma esperar muito das pessoas, criar muitas expectativas sobre as pessoas e viver frustrado? Porque é isso, quando a gente coloca as nossas expectativas sobre uma pessoa, quando a gente coloca as nossas expectativas em algo temporal, nós nos frustramos, porque às vezes as pessoas não agem como nós imaginamos, porque as pessoas não fazem. Olha aí, nós temos aí um bom exemplo, né? Nós temos aí o Moro, né? O Moro fez um ato de justiça, né? Trabalhou e todos somos Moro, e estávamos felizes com esse homem, achando que ele ia endireitar o nosso país. Mas quando ele foi para a política e se tornou ministro, ele se tornou um péssimo ministro. Parece aqueles casos na igreja que a gente tem um bom diácono, um excelente diácono, e aí a gente decide ordenar o diácono, porque ele é um ótimo diácono, e aí ele se torna um péssimo pastor, né? Então, é assim que aconteceu com o Moro. Ele era um excelente juiz, ele era um excelente homem da área jurídica, mas quando ele foi para a política, ele se tornou um péssimo político, um péssimo, a ponto de nos entristecer, e a gente tinha uma expectativa tão grande sobre a vida dele, e de repente a gente vê tudo isso ruindo. A gente não fica feliz
com os outros que se vão dessa forma, com as pessoas que caem dessa maneira. Nós não ficamos felizes, nós queremos ver pessoas crescendo e serem usadas por Deus. Nós queremos, sim, ver as coisas acontecendo na vida das pessoas, mas nós não podemos gerar expectativas sobre a nossa vida a depender de outras pessoas ou de outros fatores ou de outros casos, a não ser que seja de Deus. Nossas expectativas e os nossos olhos têm que ser colocados em Deus. Podemos encher a nossa vida com muitas coisas, né? Jesus diz: o homem bom do seu bom tesouro, do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o mal do seu mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Do que você está se enchendo, né? O que você tem colocado para dentro do seu coração, quais são as informações, quais são as palavras que você tem colocado dentro do teu coração. A Bíblia diz lá em Mateus: são os olhos lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Amados, nossos olhos, o que eu tenho ouvido, o que eu tenho visto, é isso que vai encher meu coração de alegria ou não. Se eu continuar lendo a palavra de Deus, se eu continuar olhando as maravilhas de Deus, eu vou ficar feliz, eu vou ficar alegre, eu vou ficar confiante em todas as coisas. Mas se eu ficar olhando o William Bonner na Globo, eu vou cortar os pulsos, eu vou me matar. Porque é só isso que eles falam, de morte e destruição. O que eu tenho colocado dentro do meu coração são notícias boas ou notícias ruins? São notícias dos perversos ou são notícias dos homens bons? Ora, enche a tua vida com o coração, enche o teu coração, a tua vida com a palavra do Senhor, enche a tua vida e o teu coração com canções de alegria, com danças, com alegria. Ore, busque ao Senhor, que a tua vida seja transformada pelo poder de Deus, que você possa viver aquilo que Deus tem feito para nós. Se nós temos que viver, nós vamos viver tudo o que nós temos que viver. Se nós tivermos que passar, nós vamos passar por tudo que nós temos que passar, confiando que o Senhor cuida das nossas vidas, que o Senhor nos ajuda, que o Senhor nos fortalece, que o Senhor dá os escapes, o socorro, que o Senhor nos restabelecerá segundo a sua boa mão, e nós prosperaremos seguindo a palavra do Senhor. Nós prosperaremos em nossa vida familiar, na nossa vida espiritual, na nossa vida social, em todos os aspectos da nossa vida. Se nós confiarmos no Senhor, o Senhor será para nós a grande saída do meio deste tumulto que se tornou a nossa vida e a nossa sociedade. Que você possa se animar, se alegrar com tudo que Deus tem para você. Eu tenho enxergado grandes perspectivas, coisas boas de Deus vindo para nós, boas de Deus para aqueles que são de Deus. E eu sei que você, meu irmão, pertence ao Senhor. Então, aguarde com alegria, porque Deus tem uma grande obra para concluir na sua vida, na minha vida, e as palavras do Senhor não falharão. Amém? Confie em tudo que o Senhor tem preparado, confie no Senhor, e Ele vai agir poderosamente em sua vida. Feche os teus olhos nesse momento, onde você está. Senhor Deus, nós glorificamos o Teu nome, Senhor. Nós Te bendizemos, porque nós sabemos que no Senhor estão as nossas esperanças. Os nossos olhos estão colocados em Ti, Senhor, e em Ti nós confiamos. O Senhor é a confiança que há em nosso coração de um dia amanhã melhor, de um dia que chegará onde nós estaremos, Senhor, tranquilos e felizes por conta da sua obra em nós. Livra-nos de todo mal, livra-nos da peste perniciosa, livra-nos, Senhor, dos homens maus, livra-nos, Senhor, daqueles que querem só a destruição e a morte, Senhor, daqueles que se alegram com a maldade. Oh, Senhor, livra o Teu povo, livra a nossa nação, livra, Senhor, os países que clamam a Ti, Senhor. Livra, Senhor, que o Senhor possa nos trazer um tempo de refrigério de tudo isso que temos passado, Senhor, e que em Ti a nossa confiança permanecerá, Senhor. E seja como for, haja o que houver, nós estaremos firmados em Ti. Socorre o nosso irmão, Senhor. Ajuda, Senhor, cada um na sua necessidade. Em nome de Jesus.
Amém e amém. Que a tua semana seja uma semana de grande bênção. Que os teus dias sejam cheios de alegria. Em nome de Jesus. Amém? Graças e paz, meu amado. Se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quando Ele me cansar, a sua